Fala, minha turma! Tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tá tudo bem? Estamos chegando com o nosso primeiro vídeo desta terça-feira. Hoje é terça-feira, como já disse pra vocês, dia 22, né? 22 de agosto de 2023. A gente tá por aqui para trazer notícia, trazer informação de futebol, de esporte pra você. E tá aí ligado com a gente sempre aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Agradecer a vocês mais uma vez pelas visualizações, pelas curtidas, né? Por você que tá chegando aqui no nosso canal, se inscrevendo no nosso canal, né? Muito obrigado, você que já tá inscrito já há bastante tempo, há algum tempo. Muito obrigado também a você pelo carinho, pela companhia, por estar nos dando aí, nos ajudando, né? A cada vez mais crescer o nosso canal Cristiano Santos Radialista. Muita informação nesta terça-feira para você. A gente vai trazer notícia aí do seu time do coração. Hoje começa, na verdade, as quartas de final da Copa Sul-Americana. Começa também, a Copa Sul-Americana começa com o jogo do Corinthians, né? O Corinthians... o Corinthians que... o Corinthians que tem como adversário na Copa Sul-Americana, né? O Estudiantes da Argentina. E a gente vai trazer informação do Corinthians, a preparação do Corinthians para esse confronto contra o Estudiantes, ou Estudiantes mesmo, como queira, né? Pois é, também tem Libertadores da América. O Internacional vai subir lá a altitude da Bolívia, rapaz, para jogar contra o Bolívar, e a gente traz informação para você, o jogo de ida aí, que abre as quartas de final pro futebol brasileiro. A gente traz já, abre na verdade, né, essas quartas de final, não só pro futebol brasileiro, mas abre as quartas de final. Belezinha? Pois é, a gente traz também informação do Vasco. Nova lesão de Gabriel Dias comove vestiário do Vasco. Abre aspas, uma tristeza enorme. Fecha aspas. Falaremos também do Peixe, o Santos, que está na zona de rebaixamento, apesar de ter vencido na rodada passada, né? A primeira rodada aí do segundo turno do Brasileirão, vencido o Grêmio de virada na Vila Belmiro por 2-1. O time do Santos continua na zona do rebaixamento. Pois é, e o Santos anuncia a contratação do lateral direito Júnior Caissara. Já a gente traz mais informações dessa contratação. Falaremos também sobre o Mengão, sobre o Flamengo. Pedro completa 200 jogos pelo Flamengo, com desafio de retomar briga por posição na equipe. Traremos também daqui a pouquinho, nesta edição do nosso canal Cristiano Santos Radialista, do Botafogo, né? Notícias do Fogão. De consciência tranquilíssima, Luiz Castro explica a saída do Botafogo. Abre aspas, virou clube de mais respeito, fecha aspas. Será que o torcedor do Botafogo ficou chateado, ficou com raiva aí, né, com mágoa do Luiz Castro por ter deixado o Botafogo? Já a gente vai falar sobre esse assunto. Falaremos também sobre basquete. O Brasil define os convocados para a Copa do Mundo de basquete. Já a gente traz as informações para vocês. Falaremos também de seleção brasileira e de eliminatórias. Jogo da seleção brasileira contra a Venezuela será na Arena Pantanal. Pois é, já todos esses assuntos, todas essas informações aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Segura aí que eu volto já. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Porções e Bolos da Linde está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado.
99864-7115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Poções e bolos da Linde. WhatsApp 7799864-7115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Agora sim, estamos de volta para a gente trazer informação, trazer notícia para você que está sempre aí com a gente. Mas antes da gente começar aqui a levar informação para você, te peço para você deixar aí a sua curtida, mais conhecido como like, né? Deixa aí porque ajuda a gente demais. Tem essa mãozinha aí assim, ó, esse dedinho assim, ó, só você clicar ou tocar aí, né? Dependendo de como você está assistindo a gente, pelo celular, pelo tablet, pelo computador, enfim. Depende de como você está assistindo a gente, aí você clica ou toca aí nesse dedinho que ajuda demais a gente aqui do canal Cristiano Santos Radialista. Tem aqui embaixo tem o espacinho aqui de comentários para você comentar sobre os nossos assuntos também. Compartilhar com seus amigos aí, compartilha com seus grupos das suas redes sociais, porque ajuda demais a gente. E se não for inscrito, se inscreve aí no nosso canal e não se esqueça de adicionar lá, né? De acionar, na verdade, em todas. Tem lá, né? Para você escolher, tem todas, marque todas, para você sempre receber aí a notificação do YouTube avisando que tem vídeo novo aqui no canal. Belezinha? Vamos lá então começar a girar com as informações para vocês desta edição do nosso canal Cristiano Santos Radialista. Mais um vídeo aqui no canal para você, dessa vez nesta terça-feira, dia 22 de agosto, né, de 2023. Eu falar de outubro, rapaz. Pois é, mas é de agosto, viu, Cristiano? Nova lesão de Gabriel Dias comove vestiário do Vasco. Abre aspas, uma tristeza enorme. Fecha aspas, a vitória do Vasco por 1-0 sobre o Atlético Mineiro em jogo válido pela 20ª rodada do Brasileirão foi marcada por uma cena triste. A lesão de Gabriel Dias, o lateral direito, voltou a atuar depois de mais de um ano, mas sentiu uma contusão muscular e saiu com apenas 10 minutos em campo. O fato comoveu o vestiário do Vasco. Gabriel Dias, jogador muito querido no elenco, saiu de maca aos prantos com suspeita de lesão muscular na coxa direita. Sobre o Gabi, é uma tristeza enorme, porque é um garoto que trabalha muito. Estamos muito tristes com isso, disse Emiliano Dias na coletiva. Graças a Deus é só algo muscular, vai voltar logo. Falei com ele que vamos esperá-lo porque é um exemplo para todos nós. Faz um ano que ele está trabalhando depois da lesão e ele segue lutando, segue trabalhando. Esse é o exemplo que queremos para o Vasco. Vamos esperá-lo. Sabemos que ele vai nos ajudar, completou o auxiliar que comandou a equipe neste domingo, ou seja, domingo passado, né? Na ausência do pai, Ramon Dias, que estava suspenso. A última partida de Gabriel Dias pelo Vasco foi no dia 31 de julho no ano passado, quando foi titular contra a Chapecoense, mas saiu aos 32 minutos do primeiro tempo, com dores no joelho. 2 semanas depois, ele foi submetido a uma cirurgia para corrigir a tendinite patelar, que o atrapalhava, né? Pois é, ele desde então vem dedicando-se à recuperação e recondicionamento físico, né? Contra o Galo foi relacionado para uma partida pela primeira vez desde a cirurgia. Tomou a frente de Puma Rodrigues, que ficou fora por opção de Ramon, por exemplo. O Vasco ainda não divulgou informações sobre a situação de Gabriel Dias. Um dos personagens da vitória sobre o Atlético Mineiro, Léo Jardim, disse que o grupo dedicou o resultado a ele,
Eu cheguei no começo desse ano, mas desde que eu cheguei, o Gabriel é um cara muito alto astral. Pelo histórico dele, ficou uma temporada fora, tentou voltar algumas vezes e não tinha conseguido. Então, essa questão deixou a gente muito chateado por ele, disse o goleiro do Vasco. Demonstramos todo o apoio para ele. Tenho certeza que vai voltar a nos ajudar o quanto antes. Vamos ficar do lado dele e, claro, que dedicamos essa vitória para ele. É um momento muito delicado. Ficar tanto tempo fora e depois de voltar, sentir uma lesão muscular, concluiu aí o goleiro do Vasco da Gama. O zagueiro Manuel Capasso também usou as redes sociais para enviar uma mensagem ao companheiro. Abre aspas, mais uma batalha, amigo. Fecha aspas, escreveu o argentino. Outros jogadores como o volante Zé Gabriel também se manifestaram em seus perfis nas redes sociais. O Vasco volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, em jogo válido pela 21ª rodada do Brasileirão. É um azar danado, né, rapaz? Um azar, a falta de, né? Meu amigo, não é brincadeira não, ele ficou muito tempo parado mesmo. Muito tempo parado mesmo. Ainda bem, se é que a gente pode chamar assim, que é muito chato, o cara volta depois de tanto tempo e aí sente. É até normal, sinceramente, porque ele ficou muito tempo parado, né? Aí você volta, ainda mais num jogo com um campo pesado, como foi no domingo, chovendo muito, você volta de contusão, né? É complicado, gente, é muito complicado, mas tomara que ele consiga se recuperar aí, né? E volte logo. Como o grupo disse, esse tipo de coisa fortalece uma equipe de futebol. Essa união fortalece uma equipe de futebol, ainda mais na situação que o Vasco está, que precisa de todo mundo, né? Precisa de todo mundo unido para tirar o Vasco dessa situação. Falar do Peixe, falar do Santos, que também é outro time que luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Santos continua aí buscando reforços e se reforçando, né? Para tentar se livrar do rebaixamento, que no caso do Santos seria o primeiro rebaixamento para a Série B. Santos anuncia a contratação do lateral direito Júnior Caissara. O Santos anunciou nesta segunda-feira a contratação do lateral direito Júnior Caissara. O jogador de 34 anos, que estava sem clube, firmou o contrato até o fim do Campeonato Brasileiro deste ano. O atleta foi um pedido do técnico Diego Aguirre. Caissara estava no mercado desde fevereiro, quando deixou o Istambul da Turquia. A última partida do reforço foi no fim de janeiro. Antes de firmar o vínculo com o Peixe, o lateral direito precisou passar por uma rigorosa avaliação médica e física, realizada na última sexta-feira no CT Rei Pelé. Só depois dos resultados, o clube definiu a contratação do jogador. No início da temporada, Caissara foi oferecido ao Santos, mas o negócio não avançou. O lateral também chegou a negociar com o Cruzeiro, mas não entrou em acordo com a Raposa. Nascido em São Paulo, Júnior Caissara foi revelado pelo Santo André e tem passagens no Brasil por CSA e América de São Paulo. No exterior, defendeu Ludogorets da Bulgária, Schalke 04 da Alemanha e o Istambul, onde estava desde 2017. Com a vinda de Júnior Caissara, o Santos chega ao 7º reforço desde a abertura da janela do meio de ano. O clube já tinha trazido Jean Lucas, Nonato, Júlio Furque, João Basso e Dodô, e mais recentemente o venezuelano Tomás Rincon. É o Peixe aí, rapaz, se reforçando, mas é uma contratação de risco, né? Há muito tempo que ele não joga, bastante tempo, mas se foi feito todo essa avaliação aí, como diz aqui o texto, rigorosa para a contratação do Peixe, aí, né, deve estar realmente tudo bem, tudo perfeito, pelo menos fisicamente falando, né, do novo reforço e lateral do Peixe. Vamos falar do Flamengo. Pedro completa 200 jogos pelo Flamengo com desafio de retomar a briga por posição na equipe. Já são 200 jogos, 97 gols, 8 títulos e ainda um desafio: convencer Jorge Sampaoli de que merece mais oportunidades na equipe titular do Flamengo. Na vitória por 3-2 sobre o Coritiba, domingo, no Couto Pereira, o centroavante reviveu uma rotina de poucos minutos que vai além de uma
e de uma hipotética, né, disputa por posição com Gabriel. A 200ª partida aí, né, 200ª partida vestido rubro-negro, durou apenas 14 minutos do momento em que substituiu Bruno Henrique ao apito final. Os números evidenciam que a concorrência entre os camisa 9 e 10 não existe na cabeça do treinador. Substituído nos últimos 3 jogos, Gabriel só deu lugar a Pedro no primeiro deles, contra o São Paulo. A preferência de Jorge Sampaoli por Gabriel é evidente, e das 16 vezes que Pedro começou jogando, desde sua chegada em apenas uma, o concorrente ficou entre os reservas, no 4-0 sobre o Alcas, pela Libertadores da América. Diante do Grêmio Coritiba, Luiz Araújo entrou no lugar de Gabigol e Pedro só foi acionado na sequência. É o Pedro, né, rapaz? É o Pedro aí no Flamengo. Pedro que depois daquela confusão aí com o preparador físico até então do Flamengo, né, ficou muito queimado no elenco, com o técnico Sampaoli. Ah, Cristiano, mas não, eles conversaram e fizeram as pazes. Gente, eu tô nesse mundo chamado de futebol há bastante tempo para saber que essas coisas, por mais que a imprensa fala, não, eles sentaram, eles conversaram, não se resolve assim, gente. Não se resolve assim. É nítido que a preferência de Sampaoli não é jogar com Pedro. Ele vai entrar? Vai. Em alguns momentos, vai. Sampaoli vai utilizar ele sim, mas não assim, quando não tiver jeito. Né? Quando não tiver jeito. Porque ele está ali no grupo, vai ter que colocar. Mas que ficou uma mágoa, que ficou uma situação bastante complicada entre os dois, sem dúvida nenhuma. Ah não, mas na classificação para a final da Copa do Brasil, o elenco abraçou Sampaoli, aquela coisa toda. Gente, não acreditem em tudo que vocês veem no futebol. Pelo menos que é mostrado ali, né, na televisão. Não acreditem, gente. Porque eu vou dar um exemplo claro para vocês. Em 2000, o Vasco disputou o Mundial de Clubes que foi realizado aqui no Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Participaram 2 clubes brasileiros, Vasco e Corinthians. O Vasco tinha um timaço, o ataque do Vasco era Edmundo e Romário. Edmundo e Romário se odiavam, eles não se falavam, só que dentro de campo eles resolviam. O Vasco fazia gol, os dois se abraçavam, ia comemorar, mas não se falavam fora de campo. Para vocês verem, ter uma ideia como é que é esse mundo de futebol. E assim, Pedro vai entrar em algumas oportunidades? Vai entrar, acredito que sim, porque ele está ali, como eu já disse. Ele está ali no bolo. Uma hora ele vai entrar, porque não tá bem no jogo, aí vai colocar ele. Uma outra hora alguém vai estar com suspenso por cartão amarelo ou suspenso por alguma contusão, até porque o calendário brasileiro, vocês sabem como é que é. É muitos jogos mesmo, e não tem como um jogador jogar todas as partidas na temporada. E aí o Pedro evidentemente que vai entrar. Se o Pedro for concorrer com o Gabriel para jogar no Flamengo, ele tá morto. Ele não vai entrar. Só nos minutinhos finais lá, faltando, sei lá, 5 minutos, aí ele entra. A não ser assim, o Flamengo estiver perdendo, aí você vai pro tudo ou nada e coloca Pedro. Né? Tira um volante, tira um zagueiro e coloca mais um atacante para tentar empatar o jogo, ou tiver empatado, tentar ganhar se o Flamengo estiver precisando, né? Mas a não ser, se ele for concorrer a vaga de titular com o Gabriel, tá nítido que ele tá morto. Tá nítido que ele não vai sair do banco, ele vai ficar na reserva aí, enquanto Sampaoli for técnico do Flamengo. Vamos falar do Botafogo, né? De consciência tranquilíssima, Luiz Castro explica a saída do Botafogo, abre aspas, virou clube de mais respeito, fecha aspas. E a minha pergunta é a seguinte, e eu vou fazer a pergunta e eu mesmo vou responder. Eu gostaria de saber aqui nos comentários também a sua opinião, porque assim, o Luiz Castro saiu do Botafogo voando, ganhando de todo mundo, né? Só que no ano passado o Luiz Castro foi assim, levou uma pressão gigantesca e o John Textor segurou ele, né?
no comando técnico do Botafogo. O torcedor pedindo para ele sair, mas querendo a cabeça dele de qualquer jeito. E esse ano, a campanha do Botafogo no Campeonato Brasileiro fez com que o torcedor pedisse até perdão, desculpa, de todas as maneiras, né, pro Luiz Castro. E aí ele recebe uma proposta milionária do futebol árabe, irrecusável, né? Não teve como o Luiz Castro recusar. Ô Cristiano, mas o torcedor do Botafogo não ficou chateado com ele? É o seguinte, o torcedor do Botafogo até ficaria. Se ele saísse e o Botafogo caísse de rendimento e perdesse a liderança do Campeonato Brasileiro, não conseguir conquistar o Campeonato Brasileiro, o torcedor do Botafogo vai culpar ele. Vai culpar ele e culpar o John Textor porque deixou ele sair. Que na verdade não é deixou ele sair, porque tem proposta que é irrecusável, gente. Ah, mas John Textor tem muito dinheiro, é dono de vários clubes na Europa. Gente, ninguém é maluco, ninguém é doido, ninguém rasga dinheiro, gente. Chega uma proposta de X milhões, que é bom para o clube e para o treinador, não tem jeito, é que nem para o jogador também. Você tem, qual é o melhor jogador do Botafogo hoje? Tiquinho Soares. Chega uma proposta para Tiquinho Soares, ou para o Eduardo, ou para o goleiro Perry, irrecusável, não tem jeito, gente. Não tem jeito. O clube precisa de grana, precisa girar o capital. Não tem jeito. Mas não tem jeito, gente. Se chegou uma proposta milionária, não tem como. Até pela vontade do jogador, no caso do técnico, né, que a gente está falando, não tem como segurar. Agora, se o Botafogo tivesse num momento ruim, perdesse a liderança do Campeonato Brasileiro, aí o torcedor ia se revoltar contra o Luiz Castro, ia colocar na conta dele, né, a questão da fase ruim, caso acontecesse. Mas, como o Botafogo ficou com o auxiliar, né, o Caçapa, e continuou ganhando jogos, depois chegou o novo técnico e também continua ganhando os seus jogos, ninguém sentiu falta ou xingou, né, o Luiz Castro por ter, abandonou o Botafogo. Ninguém falou isso, né, porque a fase é boa, né, gente? A fase evidentemente que é boa. O treinador português Luiz Castro falou pela primeira vez sobre o Botafogo após deixar o clube no meio do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, com o Alvinegro na liderança do torneio, brigando pela conquista do título de forma surpreendente. Castro concedeu entrevista ao canal Gold e falou sobre a saída do Glorioso antes do fim do Brasileirão, e ao ser questionado, disse ter a consciência tranquila em relação à decisão que tomou. Tranquilíssima consciência, não há dúvida alguma, podem dizer o que quiserem, nada me importuna. Consciência tranquilíssima do que fiz no Botafogo, fui mais um a trabalhar lá dentro, não quero falar mais do que já falei, destacou aí o ex-treinador do Fogão. Algo me orgulha é passar por um clube de muito prestígio como o Botafogo. Quem não dorme de consciência tranquila ao ver um filho tendo um desempenho tão bom como o Botafogo hoje? Foi a pergunta aí do grande Luiz Castro. Castro comentou sobre o trabalho com Cristiano Ronaldo no Al Nassr da Arábia Saudita. Disse que o atacante nunca afirmou ter pedido ele como treinador e destacou que vê o time consolidado, o fez enxergar um compromisso cumprido com o clube carioca. Quando vim para o Botafogo, tinha um compromisso de construir um plantel para lutar por algo maior do que quando eu cheguei, que era uma vaga na Libertadores e ser respeitado. Essa construção estava feita e meu compromisso estava feito. Senti que estava sólido. Tinha tido convites de outros 2 clubes do Brasil, mas optei pelo Botafogo porque gostei do desafio, afirmou o treinador. Recebi muitas propostas durante o ano, mas achava que ainda tinha que consolidar coisas. Depois de ter feito, já podia sentir outras coisas. O contrato prevê e já poderíamos pensar. Me liguei e estou muito emocionalmente ligado ao Botafogo, até porque
Tenho lá muita gente que eu gosto muito e gosto muito do clube. Isso, a saída, não invalida o que eu fiz. Hoje virou um clube de mais respeito. O clube nunca perdeu o seu prestígio, mas hoje o prestígio está mais brilhante, disse aí o Luiz Castro. E disse mais, lá eu não tinha infraestruturas, treinamos no campo da aeronáutica, anexo do Newton Santos. O Lonier estava todo quebrado, mas depois de um tempo tudo isso foi resolvido. O almoço deixou de ser um sanduíche de carne e virou 3 pratos de comida. O banho de água fria virou de água quente. Passou a ter um sítio mais limpo. Pronto, construímos. Hoje virou um clube de mais respeito. O clube nunca perdeu o seu prestígio, mas hoje o seu prestígio está mais brilhante. Foi um trabalho de todos, da torcida, Luiz, staff. Eu só propus algumas coisas e as pessoas agarraram, adicionou aí o grande Luiz Castro. Luiz Castro destacou a mudança de mentalidade do clube durante a passagem que teve de um discurso miravelista, segundo o próprio técnico, para um pensamento vencedor que ajuda a campanha atual na ponta do brasileiro. O mais importante discurso é o espírito vencedor, não o espírito miravelista que encontrei quando cheguei. Não é o espírito de somos os coitadinhos, ninguém tem respeito por nós. Perdemos um jogo e parecia que perdíamos 10. Tem que ser a mentalidade vencedora em tudo na nossa vida. Hoje ganhamos por 1, amanhã ganhamos por 2. Queríamos ser mais e essa mentalidade está no Botafogo. Foi criado um grupo muito forte no Botafogo, completou Luiz Castro. Luiz Castro destacou também o trabalho de Cláudio Caçapa no período de transição entre a saída dele e a chegada de Bruno Lage, português que hoje comanda a equipe, e pediu medalhas para todos os 3 treinadores em caso de título. Uma medalha para o Caçapa e uma medalha para Luiz Castro. 3 medalhas para o Bruno Lage. Acho que ficava bem. Não sei se isso vai acontecer. As medalhas nas nossas vidas estão muito mais naquilo que nós sentimos e nos reconhecimentos, né? No objeto em si. O Botafogo sendo campeão, como eu espero que seja, esse título tem muito da temporada passada. A época passada foi decisiva, foi de crescimento, foi de doutrinar tanta gente lá dentro que estava sofrida, que não estava sendo respeitada há muito tempo. Tudo e todos estavam sendo maltratados, concluiu. Quando acontecia algo, mal falavam, eu já sabia que iria acontecer. Tudo acontece, mas também podem ser coisas boas. Sempre falavam de algo ruim, muitas superstições. A vida é para ser vivida com alegria. Foi isso que colocamos no dia a dia do clube. O clube vai ser campeão brasileiro e merecerá muito. Vai ser uma grande festa, disse aí o Luiz Castro. Com 48 pontos somados, o Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro, 11 pontos à frente do Palmeiras, atual segundo colocado. Nesta quarta-feira, o Alvinegro entra em campo pelas quartas de final da Copa Sul-Americana contra o Defensa e Justiça, às 19 horas no estádio Newton Santos. Realmente, né, gente? Realmente, como eu disse aqui no início, antes de ler essa matéria do Botafogo, o Luiz Castro comeu, vamos falar o português claro, o pão que o diabo amassou no Botafogo. Botafogo era um time bagunçado, todo arrebentado de muito sofrimento há muitos anos. Há muitos anos. A SAF para o Botafogo foi o balão de oxigênio que precisava. O Botafogo não estava respirando mais, gente. Não estava respirando mais. O Botafogo ia fechar as portas. O John Textor, quando comprou o Botafogo estava, sabe, sem, assim, não tinha nem como pensar como seria amanhã. Pensar curto, não tinha. Ainda mais pensar daqui a um ano o que é que vai acontecer. Você imagina o sofrimento que estava no Botafogo, né? Porque assim, jogadores ganham um salário bacana, ganham um salário legal, né? 200, 300 mil.
E quem recebe um salário mínimo? E esse salário é atrasado, 13º, férias. O mês não tem 30 dias, não tinha 30 dias no Botafogo. Assim como aconteceu no Vasco da Gama. Só que no Botafogo foi maior esse período. Né? Você imagina aí. Vocês imaginam aí. Você recebe um salário mínimo ou recebe um pouco mais? Vamos colocar que os funcionários do Botafogo recebiam 3 mil reais. Vamos colocar assim, uma cidade como o Rio de Janeiro. Né? E aí só que o money, o cash, o din-din não caía na conta dos funcionários no dia 5, ou no dia 10, ou no dia 15, não sei qual a data exata que o Botafogo pagava. Não caía, caía depois de 5 meses, depois de 3 meses. Você imagina aí o sufoco que era para essas famílias. Né? Então, meu amigo, o trabalho que o John Textor, juntamente com o Luiz Castro, fez no Botafogo, é para a direção, é para a torcida do Botafogo pedir para que esses dois... Ah, Cristiano, mas não ganhou nada ainda. Tudo bem, mas só de ter resgatado o Botafogo, feito o Botafogo voltar a ser um time competitivo, que eu digo sempre, gente. Digo sempre, times que passam por crises, times grandes que passam por crises, e aqui no Brasil a gente tem inúmeros exemplos. Eles não diminuem, eles deixam de ser competitivos. O Flamengo, que hoje tem um timaço, para mim, o elenco mais forte do nosso, né, do nosso continente. O Flamengo passou por sufoco também. O Flamengo passou por esse mesmo sufoco que o Botafogo passou, que o Vasco passou. Mas encontrou pessoas sérias, que fez um trabalho sério e tirou o Flamengo do buraco. Hoje o Flamengo está aí, mas passou por isso também. Né? Passou por isso também. Então assim, John Textor e o Luiz Castro tem que fazer 2 estátuas desses caras. Mesmo se não ganhar o título brasileiro. Mesmo se não ganhar. Tem que fazer, porque é um resgate, gente. Futebol não é só... Vocês pensam que o futebol é só ali dentro das 4 linhas? Não é. Existe o trabalho off, que é importantíssimo. Como o Luiz Castro diz, quando ele chegou no Botafogo, o que tinha era sanduíche. Sanduíche. Meu amigo, isso é muito forte, né? Muito forte mesmo. Vamos seguir aqui nosso vídeo então, para você que tá ligado aí com a gente, já deixa o seu like que ajuda demais a gente. Vamos falar de basquete. Brasil define os convocados para a Copa do Mundo de Basquete. A Confederação Brasileira de Basquete, CBB, divulgou na noite de ontem, segunda-feira, os 12 atletas que representarão o Brasil na Copa do Mundo Masculina, que começa sexta-feira na Indonésia, Japão e Filipinas. A escolha acontece após 5 amistosos, o último deles a derrota para a Sérvia em Shenzhen, na China. O Brasil estreia no sábado contra o Irã, em Jakarta, na Indonésia, às 6h45 da manhã. Fazem parte da lista do técnico Gustavo Conte nomes conhecidos como Marcelinho Huertas, Benite, Raulzinho, Iago, Gui Santos e Cristiano Felício. Além dos iranianos, a seleção brasileira tem como adversários no grupo G, Espanha e Costa do Marfim. Na primeira fase, o Brasil enfrenta os 3 rivais e os 2 melhores avançam para a segunda fase da competição. Então, boa sorte para o Brasil. A gente vai acompanhar todas as informações aí e, evidentemente, vamos trazer aqui para vocês que estão ligados com a gente no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Basquete brasileiro precisa voltar a ser forte, né? Fala de eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, rapaz. Pois é, eliminatórias. Jogo da seleção contra a Venezuela será na Arena Pantanal. A CBF anunciou ontem, segunda-feira, que o terceiro jogo da seleção brasileira masculina, principal pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, será na Arena Pantanal, em Cuiabá. A partida contra a Venezuela está marcada para o dia 12 de outubro.
De acordo aí com um comunicado da Confederação Brasileira de Futebol, a escolha pela Arena Pantanal se deu após visitas técnicas de equipes da CBF, que analisaram aí a qualidade do gramado, a infraestrutura de atendimentos aos atletas, imprensa e torcedores, que foram aí fundamental, né? Ao final das análises, a CBF considerou que dentro aí dos critérios prioritários, como o menor tempo de deslocamento para o segundo jogo no Uruguai, de cerca de 3 horas, conforto, né, infraestrutura e segurança também para a delegação, torcedores e imprensa, o estádio está dentro aí dos parâmetros desejados. Com certeza teremos um grande espetáculo, mais uma vez aproximando aí a seleção brasileira de seus torcedores, afirmou o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. O Brasil estreia nas eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026, no dia 8 de setembro, contra a Bolívia, no estádio Mangueirão, em Belém. Na segunda rodada, no dia 12 de setembro, viaja até Lima para enfrentar a seleção do Peru. É a seleção brasileira, né, rapaz? E vai começar a sua caminhada aí rumo a mais uma Copa do Mundo. Vamos falar do Fluminense, o Liverpool. Liverpool continua aí, rapaz, querendo o André, né? O Liverpool continua querendo o André. Liverpool sinaliza com 160 milhões de reais por André. Pela Libertadores, Fluminense veta negócio para contratar André na atual janela da Inglaterra, que vai até o dia 1º de setembro. O Liverpool sinalizou com uma oferta de cerca de 30 milhões de euros, 162 milhões de reais na cotação atual, entre valores fixos e bônus, né? Mas o GE apurou que o Fluminense avisou nos últimos dias que manterá a posição de não vender o volante, de 22 anos, em 2023. Motivo da recusa tricolor é a esperança do clube em conquistar o inédito título da Conmebol Libertadores. O time está nas quartas de final e enfrenta o Olímpia do Paraguai nas próximas 2 quintas-feiras. O clube inglês quer o André para o lugar do também moleque de Xerém, Fabinho, que foi para o Al Ittihad da Arábia Saudita e abriu conversas com a diretoria tricolor no início de agosto. Na ocasião, o Fluminense ainda estava nas oitavas de final contra o Argentino Júnior, e se tivesse sido eliminado pelo time da Argentina, a negociação tinha boas chances de avançar, mas a classificação fez o Flu segurar, uma vez que o jogador é visto como peça-chave para o técnico Fernando Diniz. A esperança do Fluminense pelo título é tão grande que o fez recusar o que seria a maior venda da história do clube, superando os 17 milhões de euros da ida de Gerson para a Roma da Itália em 2015. Eleito a revelação do Campeonato Brasileiro de 2021 e o melhor volante do Brasileirão de 2022, André se valorizou ainda mais com as recentes convocações para a seleção brasileira. O volante já estava na lista dos pré-convocados de Tite para a Copa do Mundo do ano passado e estreou com a amarelinha na última data FIFA, né, em junho. Na semana passada, foi convocado pelo técnico Fernando Diniz para as 2 primeiras rodadas das eliminatórias da Copa de 2026, contra Bolívia e Peru em setembro. Em maio, em entrevista ao podcast Cheguei, do narrador José Carlos Araújo, o ex-atacante Fred, atual diretor de planejamento esportivo do Fluminense, chegou a dizer que André é o jogador mais cobiçado do Brasil após a venda de Endrick do Palmeiras para o Real Madrid na Espanha. Abre aspas, hoje no Brasil, depois do Endrick já está vendido, André é o jogador mais valorizado e cobiçado, fecha aspas, declarou aí o Fred. O Liverpool não foi o único a sondar a situação de André nesta janela. Um dos vários clubes, né, da Inglaterra que demonstraram interesse no volante foi o Fulham, que em janeiro ofereceu 17 milhões de euros. Recentemente, o jornal português A Bola também colocou André como principal alvo do Sporting de Portugal para reforçar o clube após a saída do Ugarte para o PSG da França. É o André, né, rapaz? O clube vai conseguir segurar o André nesta janela,
neste ano, mas o ano que vem, meu amigo torcedor do Flusão, não tem jeito, rapaz. O ano que vem não tem jeito. O ano que vem o time do Fluminense vai ter que vender o André. Esse ano o esforço está sendo feito para tentar ganhar a Libertadores da América, mas não tem como segurar o moleque, não. Vamos falar das estatísticas, né? Dos espião estatístico, né? Do Campeonato Brasileiro. As chances de Santos, Vasco e Bahia aumentaram aí de permanecer na Série A. Coritiba e América penam aí, né, rapaz? Caíram aí de produção, né? O Coritiba, por exemplo, tinha conseguido uma sequência, estava na lanterna, conseguiu uma sequência de vitórias e empate e conseguiu dar uma melhorada, mas já voltou ao normal, né? Voltou ao normal aí e voltou aí a ficar com muito risco de rebaixamento. Foi uma jornada boa para alguns gigantes do futebol brasileiro que encaram a luta pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Santos, Vasco e Bahia venceram na 20ª rodada e aumentaram percentualmente suas chances de continuar na elite. O tricolor baiano foi de 57% para 63%. O Peixe de 54% para 62%. E o Cruz Maltino de 28% para 36%. Bom sinal de reação que indica acirramento na briga contra o rebaixamento. Pior para o Internacional e Goiás, que viram as possibilidades de seguir na primeira divisão nacional reduzirem. A maior queda percentual foi do Colorado, que estava com 83% e foi a 76%. Com a atenção dividida aí entre Brasileirão e Libertadores nas próximas semanas, a equipe de Eduardo Cudê precisa ser forte nas duas frentes ou vai ter uma reta final dramática na competição nacional. O próximo compromisso contra o Flamengo no Maracanã não é fácil, mas no turno o triunfo foi colorado. Com 18 pontos, na verdade com 18 partidas pela frente, ainda há muita água para rolar. Mas a situação de Coritiba e América Mineiro pela permanência na elite vai se complicando a cada fim de semana. Ambos perderam na 20ª rodada. O Coxa caiu de 18% para 11% e o Coelho de 12% para apenas 8%. Próximo jogo aí dos paranaenses será contra o Fortaleza fora de casa. E os mineiros recebem o São Paulo no Independência. Adversários difíceis, mas a reação precisa começar já, né? Ou o planejamento para a disputa da Série B será inevitável. Em parceria com o economista Bruno Imaizumi, analisamos todas as finalizações cadastradas no espião. É uma análise que o Globoesporte.com faz aí, né? E as chances de título, Cristiano? Pois é, o Botafogo continua com a maior delas, né? Com uma boa vitória sobre o Cuiabá fora de casa, o Palmeiras se estabeleceu como principal perseguidor do líder Botafogo. Suas chances de título subiram de 6% para 9%. Nada ainda que tire o sono alvinegro. Possibilidades da equipe carioca estavam em 88% e tiveram leve queda para 86%, sem esquecer a vantagem de 11 pontos para o rival alviverde. Botafogo e Palmeiras recebem times que lutam pela permanência na Série A no próximo fim de semana. Bahia vai ao Newton Santos e Vasco estará no Allianz Parque para tentar aí, né, fugir, respectivamente, do rebaixamento, e ambos, tanto o Botafogo quanto o Palmeiras, precisam vencer o Botafogo para se manter ali com a pontuação, com a diferença aí de pontos, né? Ou pelo menos aumentar, caso o Palmeiras tropece. E o time do Palmeiras precisa vencer para aproveitar um possível tropeço do Botafogo. E a Libertadores, Cristiano? Quem pode ir para a Libertadores? Enquanto Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores não estiverem aí decididas, os 4 primeiros colocados no Brasileirão se classificam para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem, enquanto o 5º e o 6º colocados disputam a fase preliminar. Caso os campeões das 3 competições estejam entre os primeiros colocados do Brasileirão, novas vagas classificatórias para a Libertadores serão abertas no Nacional. Por enquanto, apresentamos as chances aí de as equipes terminarem o Brasileirão até a 4ª e até a 6ª colocações. É o Brasileirão, né, rapaz? Luta aí
contra o rebaixamento, por vaga na Libertadores, vaga também na Copa Sul-Americana. Segura aí um pouquinho que eu volto já já trazendo Libertadores da América e Copa Sul-Americana. Tem Série B do Campeonato Brasileiro. Abre mais uma rodada nesta terça-feira e a gente conta já já pra você. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Poções e Bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Lindy. Estamos de volta agora em definitivo pra gente finalizar o nosso vídeo desta terça-feira, o nosso primeiro vídeo aqui do canal Cristiano Santos Radialista, trazer Série B do Campeonato Brasileiro, 25ª rodada do Brasileirão da Série B, começa nessa terça-feira, né? Teremos o Mirassol que recebe o Juventude às 19 horas no horário de Brasília. O Criciúma às 21h30 recebe a equipe do Vila Nova. Criciúma e Vila Nova estão ali, né, rapaz? Na briga pelo G4. O Vila dentro da zona de classificação é o quarto colocado e o Criciúma é o quinto. Se ganhar, ele pode até assumir a terceira posição, no caso do Criciúma, né? Pode assumir a terceira colocação. Já o Vila, se ganhar, ele pode chegar a 45 pontos e dependendo aí do seu saldo de gol, né? Pode até assumir a segunda colocação do campeonato. Aí vai ter que esperar os jogos da sexta-feira, do sábado e do domingo e também da segunda, né? Para segunda-feira, quando termina os jogos, né? Dessa 25ª rodada, para saber aí se vai permanecer na segunda colocação da tabela de classificação aí do Campeonato Brasileiro da Série B. Claro que sexta-feira e também sábado, na verdade na sexta-feira, né? Amanhã a gente traz os resultados aí desses dois jogos. Na sexta-feira a gente fala mais de Série B do Brasileirão. Fala de Copa Sul-Americana, o Brasil, né, rapaz? Entra em campo hoje, representado pelo Timão, pelo Corinthians. O Corinthians é Brasil hoje na Copa Sul-Americana. O Corinthians vai receber na sua Neoquímica Arena o Estudiantes, ou Estudiantes, como queira, né? Vamos saber das coisas aqui, escalações, prováveis escalações das duas equipes, começando pelos donos da casa, o Corinthians, o Timão, do técnico Vanderlei Luxemburgo. Fora Fagner, com uma lesão muscular, o técnico Vanderlei Luxemburgo conta com um elenco completo para o duelo desta terça-feira. No fim de semana contra o Cruzeiro, ele poupou 6 jogadores, o que mostra a importância da partida. Nesta noite, estão novamente à disposição os zagueiros Gil e Murilo, o lateral Fábio Santos, os meio-campistas Maicon e Renato Augusto e o atacante Yuri Alberto. Sendo assim, o provável timão é o seguinte: Cássio no gol, Bruno Mendes, Gil ou Lucas Veríssimo, Murilo e Fábio Santos, ou então Matheus Bidu, Gabriel Moscardo, Maicon e o Renato Augusto. Mais à frente, Rojas, Wesley e Yuri Alberto na frente. Esse é o provável timão para o confronto contra o Estudiantes.
Estudiantes do técnico Eduardo Domingues. A melhor notícia para o técnico Eduardo Domingues é a volta do zagueiro titular Santiago Nunes, recuperado de lesão. Além disso, 3 reforços podem estrear pelo Estudiantes na Neoquímica Arena: o zagueiro Federico Fernandes e os meias Alexis Monioma e o Javier Altamirano foram relacionados pela primeira vez. Por outro lado, há um problema na lateral esquerda, pois o titular Benedetti e o reserva Emmanuel Mas não viajaram ao Brasil. Então a provável escalação do Estudiantes tem o Andurra no gol, Léo Godoy, Santiago Nunes, Lolo e Eros Mancuso, Jorge Rodrigues, Ascaciba, Zuki, Zapiola e também o Roizer. O Bozelli, lembra do Bozelli, gente? O torcedor do Corinthians vai lembrar aí do Bozelli, né? O torcedor do Corinthians vai lembrar do Bozelli aí, Bozelli que foi ex-atacante do Corinthians, colocou o Corinthians na justiça aí para receber o que o Corinthians deve a ele, enfim. Bozelli vai reencontrar o timão e vai visitar a sua antiga casa, né? A Neoquímica Arena. Bozelli, existe a dúvida ainda se o Bozelli será titular ou então o Mauro Mendes. Provável então Estudiantes para esse confronto de logo mais. Cristiano, onde vai passar essa partida aí, Cristiano? Quem vai transmitir? Transmissão dessa partida entre Corinthians e Estudiantes, o SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, canal aberto, vai transmitir. A ESPN também e o Star Plus também vai transmitir, ou seja, 1, 2, 3 opções aí para vocês assistirem esse jogo do Corinthians contra a equipe do Estudiantes. A bola rola às 21h30, às 9h30 da noite, na Neoquímica Arena, 9h30 da noite no horário de Brasília, né? É bom a gente falar no horário de Brasília porque tem outros lugares que não acompanham o horário de Brasília, viu, gente? Por isso que a gente fala sempre o horário de Brasília. Então, 9h30 da noite, no horário de Brasília, a bola rola na Neoquímica Arena, para esse confronto aí pela Copa Sul-Americana. E os demais jogos, Cristiano? Botafogo joga amanhã em casa contra o Defensa e Justiça. O São Paulo, na quinta-feira, visita lá no estádio Casablanca, que é o estádio aí da LDU, né? Visita os donos da casa, a LDU, evidentemente. E o América Mineiro, na quinta-feira, também recebe o Fortaleza no confronto aí entre brasileiros lá no Independência. No decorrer da semana, a gente vai falando dos jogos aí desta Copa Sul-Americana. Hoje também é dia de Taça Libertadores da América para o Brasil. O Internacional vai até a altitude de La Paz visitar o Bolívar. É uma das surpresas aí dessas quartas de final da Libertadores da América, né, rapaz? O Bolívar que eliminou... deixa eu buscar aqui que me deu um branco, rapaz. O Bolívar eliminou o Racing, né? Ou não? Não, rapaz. O Bolívar eliminou o Atlético Paranaense, isso mesmo. O Bolívar eliminou o Atlético Paranaense, né? Venceu o primeiro jogo por 3-1 e perdeu o segundo jogo por 2-0. Nos pênaltis, o Bolívar conseguiu a sua classificação. Vamos saber então das coisas das duas equipes, né? A bola rola às 19 horas no horário de Brasília, lá no estádio Hernando Siles, ou Salles, né? É o estádio aí do Bolívar. Vamos saber das coisas aqui então das duas equipes. As prováveis escalações, começando pelos donos da casa, o Bolívar, do técnico Beñat San José. O treinador espanhol tem um único desfalque, o atacante Lucas Chaves, lesionado. A dúvida fica no setor de meio campo, entre Leonel Justiniano e o Fernando Salcedo. No ataque, os brasileiros Bruno Sávio e Francisco da Costa compõem o poderio aí ofensivo com Pato Rodrigues e o goleador Rony Fernandes. Provável escalação então do Bolívar para o confronto contra o Colorado: tem Carlos Lampe no gol, Diego Bejarano ali na lateral direita, Brian Betaberri e o Nicolas Ferreira na zaga e o José Segredo na lateral esquerda, Gabriel Velamil,
Leonel Justiniano ou então Fernando Salcedo e o Bruno Sávio, Patito Rodrigues, Francisco da Costa e Rony Fernandes na frente. Esse é o provável Bolívar para o confronto contra o Internacional. Inter do técnico Eduardo Cudê. O Chacho, rapaz, né? O Cudê é chamado de Chacho, né? Tem todos os jogadores considerados titulares à sua disposição. Por isso, o time deve ser o mesmo que venceu o River Plate e garantiu vaga nas quartas de final no Beira-Rio. Apenas o goleiro Rocher, né, atuou os 90 minutos da última partida na derrota para o Fortaleza, quando o técnico argentino fez algumas preservações. Provável escalação, então, tem o Rocher no gol, Bustos, Mercado, Vitão e René, Johnny, Arangues, Maurício, Alan Patrick e Wanderson. Éder Valência na frente. Esse é o provável Colorado para o confronto difícil, porque além do adversário, né, que é o Bolívar, adversário muito complicado de se enfrentar, ainda mais na altitude da Bolívia, meu amigo, não é fácil, né? Não é fácil jogar contra o Bolívar lá. O Palmeiras perdeu lá, o Atlético Paranaense perdeu lá, né? Então não é fácil. Se eu não me engano, se eu não estou enganado, teve mais um time grande que perdeu lá. Time grande da América do Sul que perdeu lá. Só que não estou me recordando aqui para falar para vocês. Cristiano, o jogo é que hora, Cristiano? É às 19 horas no horário de Brasília, às 7 horas da noite. E a transmissão vai ser por que canal, Cristiano? Eu quero assistir o Colorado, meu Deus. Pelo Paramount. O Paramount, né, que é um canal aí fechado, vai transmitir, né, para você que tem TV por assinatura, vai poder assistir aí pelo Paramount, tá? Esse confronto entre o Bolívar e a equipe do Internacional. Os outros confrontos aí dos brasileiros, né? Mas não só os brasileiros, né? Amanhã, na quarta-feira, por exemplo, tem um jogão de bola. Às 9h30 da noite, os dois argentinos aí, na verdade, dois times argentinos se enfrentam. Na Bombonera, o Boca recebe o Racing. Amanhã, também na quarta-feira, teremos o Deportivo Pereira recebendo o Palmeiras às 9h30 da noite. Teremos também o Fluminense na quinta-feira, né? Quinta-feira, recebendo a equipe do Olímpia no Maracanã. São jogos aí dessas quartas de final da Taça Libertadores da América. Claro, vamos acompanhar tudo e a gente traz para vocês aqui no nosso canal Cristiano Santos todo o desenrolar aí da Sul-Americana e também da Taça Libertadores da América. Amanhã a gente fala do confronto aí entre Bolívar e Internacional. A bola rola às 19 horas no horário de Brasília. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo aqui no canal. Se gostou, como eu peço sempre para vocês, deixa aí a curtida, mais conhecida também como like, né? Esse dedinho aí, esse dedinho que tá aí, você toca, você clica, que você vai nos ajudar muito. Tem um espacinho aqui de comentários, comente aí, dê a sua opinião também sobre os nossos assuntos. Fique sempre muito à vontade. E se você, né, já passou por aqui diversas vezes, mas não se inscreveu no canal, não faça isso. Se inscreva aí no canal e adicione lá o sininho de notificações em todas, para que você receba sempre as nossas notificações. São 2 vídeos aqui por dia, hein? De segunda a sexta-feira. O primeiro, que é o de meio-dia, a gente fala de futebol. E o segundo, a gente fala de Brumado, da região da Bahia e de todo o Brasil. E esse vídeo sobe sempre às 18 horas, para você que está sempre aqui na nossa plataforma, na plataforma YouTube e no nosso canal, Cristiano Santos Radialista, tá bom? Beijão no coração, abraço para vocês também, e até às 18, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Tamo junto!